graça e paz. Nós vamos hoje começar a reflexão sobre o tema que eu anunciei ontem. E o tema é possível vencer sempre. Nós vamos, durante essa semana, meditar nesse tema baseado na vida do grande líder, do grande homem de Deus, que foi Josué, aquele que assumiu o lugar na direção da nação de Israel após a morte de Moisés. E a história de Josué é marcada por grandes vitórias, grandes conquistas na terra que Deus havia prometido àquela nação. E a primeira grande vitória foi justamente contra Jericó, que foi um marco na história de conquista de Israel, foi conquistar a cidade de Jericó, que eram muralhas até então intransponíveis. E Deus deu a Josué as direções muito detalhadas para que ele conquistasse Jericó. E ele segue as direções que Deus havia dado, ele obedece aquilo que Deus havia falado para ele, e ele então consegue em uma semana derrotar aquele povo e conquistar aquela terra. Quando termina a conquista de Jericó, ele tem um novo desafio à frente dele, que era conquistar Ai. A cidade de Ai era uma cidade assim tão insignificante a nível de tamanho do seu exército, do seu povo, das suas muralhas, que Josué ele relaxa, ele comete o seu primeiro erro à frente da nação, à frente do exército. E é aqui que nós vamos aprender por que às vezes nós não vencemos sempre. Nós vencemos sempre quando nós ouvimos a voz de Deus sempre. E aqui foi o erro de Josué. Quando a batalha era grande aos seus olhos, ele vai buscar o Senhor e ele ouve as direções de Deus. Quando ele considera que a segunda batalha ela era um pouco mais fácil na sua ótica, então ele acha que ele poderia enfrentar aquela batalha dentro das suas próprias estratégias, das suas próprias direções. E ele sofre uma grande e vergonhosa derrota, porque ao invés de ele continuar a ouvir a voz de Deus, ele ouve a voz dos conselheiros do exército e não tem esse cuidado de buscar ao Senhor e ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus. E esse é o primeiro ensinamento. Se nós queremos vencer sempre, nós precisamos ouvir a voz de Deus sempre. Seja aos nossos olhos uma batalha maior, um inimigo maior que nós, seja um pequeno desafio, tanto um como o outro, Deus sempre tem uma estratégia específica, Deus sempre tem uma direção específica. E se tivermos essa sensibilidade a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo antes da guerra, antes da batalha, antes de enfrentarmos o desafio, Deus nos dará essas direções e nós venceremos sempre. Jamais, nunca na história, alguém ouviu e seguiu com fidelidade uma direção de Deus e no final foi frustrado. As nossas frustrações são por ouvir os nossos próprios pensamentos, a nossa própria vontade e esse ato enganoso de pessoas que tomam atitude dizendo: não, eu senti no coração. Sentir no coração não te garante vitória. O que nos garante vitória é ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e você vencerá sempre. Que Deus te dê um dia tremendo e que seja um dia de vitória, em nome de Jesus.